Oi, tudo bem com você? Vamos estudar a lição? Dessa vez a lição de sexta-feira, dia 9 de julho. E nós vamos fazer então uma reflexão sobre o que estudamos durante essa semana. Durante essa semana nós aprendemos que a jornada do povo de Israel do Egito rumo à terra de Canaã, ela contém muitas lições preciosas para nós hoje, porque nós entendemos que nós também estamos numa jornada no deserto desta vida rumo a Canaã celestial. A Bíblia, ela não ocultou os fracassos que os israelitas experimentaram, assim como também as suas vitórias, as suas conquistas. Por isso que na Escritura Sagrada nós podemos encontrar ensinamentos que nos são transmitidos tanto pelo exemplo quanto pelo contraste. Alguns personagens bíblicos, eles nos inspiram e nos indicam como nós devemos viver diante de Deus. Ao passo que outros personagens bíblicos, eles nos ensinam como nós não devemos viver. Dentre os erros cometidos pelo povo de Israel, que nós observamos um pouco durante essa semana, nós podemos encontrar a idolatria, a glutonaria, a fornicação, a presunção, a insubordinação, a rebeldia, a murmuração. E quando a gente acompanha a narrativa bíblica, nós vemos o quanto estes erros foram uma maldição para a vida daquele povo. E nós vemos também como Deus agia. Ele fazia tudo o que era possível para se manter por perto e para poupar o povo dos males. Mas quando eles insistiam em sua própria obstinação, o Senhor respeitava essa posição e os deixava então arcarem e encararem as consequências. No relato de Números 14, nós temos um vislumbre do quão complicada era a dinâmica da vida naquele grande acampamento. Esse capítulo, ele relata os desdobramentos da missão de reconhecimento da terra de Canaã e do relatório trazido pelos 12 espias, apresentada lá no capítulo 13. O povo, nessa ocasião, eles tinham duas opções. Eles podiam acreditar no relatório apresentado pelos 10 espias, e este relatório os movia a irem contra os planos de Deus e contra as promessas de Deus. Ou eles podiam acreditar no relatório de 2 espias, Josué e Caleb. E este relatório os inspirava a irem na direção dos planos e das promessas de Deus. E adivinhe só, o que foi que eles escolheram? Você já sabe, não é mesmo? Já aconteceu com você de escolher o lado daqueles que te afastam e até te colocam contra os planos e as promessas de Deus para a sua vida? No início do capítulo 14, nós vemos no que resultou a sua escolha. Choro, queixume, desassossego, desesperança, revolta. E essas coisas se uniram, se juntaram a ponto de eles olharem para trás e desejarem ter morrido no Egito ou mesmo naquele deserto. E foi nessa condição deplorável que eles tomaram a decisão de escolher um outro chefe e voltarem para o Egito, conforme a gente vê lá no verso 4. Você já tomou decisões numa condição emocional totalmente abalada? Com os pensamentos perturbados frente a uma cachoeira de emoções intensas e fortes? Será que pode haver segurança em tomar decisões nessas condições? Em estado de consciência alterado? Claro que não. Moisés e Arão, e especialmente Josué e Caleb, eles tentaram trazer de volta à sanidade aquele grupo de pessoas insatisfeitas e murmuradoras.
mas foi em vão. Se não fosse a intervenção divina, aqueles líderes teriam sido apedrejados ali mesmo. A intervenção divina, ela teve a função de conter os inquietos e rebeldes israelitas, que estavam fora de controle. Você sabe como que Deus fez isso? Ele estabeleceu limites. E nesse episódio, a gente pode ver duas funções que os limites cumprem. Eles cumprem a função de frustrar e de proteger. Deus estabeleceu um limite claro aos insatisfeitos. Eles não entrariam na terra prometida. O deserto seria o limite deles. Lá eles seriam mantidos por 40 anos até que toda aquela geração morresse, exceto Josué e Caleb. Embora os fiéis fossem chamados a sofrer juntamente com os infiéis, Deus prometera que preservaria os fiéis e neles cumpriria suas promessas. Quando Moisés foi transmitir ao povo quais os novos limites estabelecidos pelo Senhor, sabe o que aconteceu? Eles choraram amargamente, mas não foi de arrependimento. Não, eles choraram de raiva. Você já viu como uma criança ou mesmo um jovem e até um adulto rebelde, como é que ele fica quando você tenta colocar um limite para ele? Eles não suportam a frustração. Eles choram, esperneiam, xingam, ficam maquinando uma forma de revidar. O limite dói neles, porque o limite os força a encarar uma realidade que eles não gostam e não querem suportar. A realidade de que a vida não é como eles querem. A vida é como é. E a realidade de que eles nem sempre são o que pensam que são. A frustração, ela tem um grande potencial de estourar sua bolha de fantasia. Por isso, eles resistem obstinadamente ao limite. Sabe o que aquele povo fez? De madrugada, eles subiram um morro para tomar posse do lugar que o Senhor havia prometido. Você acredita? Na noite anterior, eles estavam se amotinando para escolher um novo chefe e voltarem para o Egito, porque eles acreditavam que Deus não tinha capacidade, não tinha poder para lhes dar a terra. Eles não acreditavam em Deus. E agora que Deus colocou o limite para eles, e esse limite era o deserto, eles decidiram então que iriam tomar posse da terra. Você percebe o que acontece aqui? Tudo que eles estavam fazendo era movido pelo espírito de desobediência, de contrariar Deus. Eles se presumiam melhores do que Deus. Quando o Senhor mandou eles se organizarem para tomar a posse da terra, eles preferiam o deserto e até o Egito. Agora que Deus disse que eles ficariam no deserto, eles decidiram tomar posse da terra. E mesmo Moisés os avisando de que aquele plano não ia dar certo, porque eles não estavam contando com Deus, eles não estavam contando com uma liderança, eles ainda assim foram em frente. E qual foi o resultado? Derrota, fuga. Você percebe como a revolta contra Deus pode cegar? Como ela pode tornar irracional o ser humano a ponto de convencê-lo a investir contra si mesmo? Que coisa mais insana, não é mesmo? Eles estavam mesmo convencidos de que sabiam melhor do que Deus o caminho a seguir, de que eles tinham uma impressão firme de que os seus planos eram muito superiores aos planos de Deus. E essa é a natureza do pecado, a independência de Deus. O que ocorre é que Deus é a fonte da vida e do amor. E quando a gente se torna independente de Deus, nós rompemos com esta fonte de vida e de amor. E aí, o que a gente pode esperar então?
Não é de se surpreender o que aconteceu aos inquietos, rebeldes, insatisfeitos e murmuradores israelitas. Eles encontraram aquilo que a sua escolha permitiu que encontrassem. Gostando ou não de limites, as nossas escolhas nos colocam dentro de limites. Não podemos ir além de nossas escolhas. Ou escolhemos viver dentro dos limites estabelecidos por Deus, ou viveremos dentro dos limites estabelecidos por nossas próprias escolhas. Que o Senhor nos abençoe com o seu Espírito para não repetirmos em nossa vida essa história de rebelião e de derrota. Que Deus te abençoe. Um abraço.